Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assistiram os primeiros vídeos? Nos vídeos anteriores, nós apresentamos uma visão geral do processo de pesquisa, com uma atenção especial aos tipos de variáveis e os níveis de medida. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre estatística descritiva e que análise geral podemos fazer de acordo com o tipo de variável que se apresenta. Então, o que é estatística descritiva? E por que a estatística descritiva é tão importante? A estatística descritiva, como o nome já sugere, é um conjunto de técnicas usado para simplesmente descrever os dados de uma pesquisa, né? E nessa etapa não há conclusões a serem feitas, só descrição dos dados. E essa etapa de análise também é a que sugere o que o pesquisador vai fazer a posteriori, após essa primeira análise. Para explicar melhor o que é estatística descritiva, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que você está indo a um encontro às cegas e você decide ficar do lado de fora do restaurante. Aí, assim, você tem a oportunidade de avaliar se o seu pretendente é realmente interessante. Assim, você poderá observar se ele está bem vestido, se pretende cometer algum crime, se parece nervoso, se ele se comporta como um psicopata, se levou um presente. Enfim, são características importantes que podem te ajudar a decidir se você continua no encontro ou desiste. Esse processo de examinar, explorar, é o que nós pesquisadores fazemos para entender os dados, ou ainda se é necessário coletar mais dados. Para ficar mais claro, vamos usar um exemplo. Suponha que queremos descobrir se existem diferenças entre os scores de superação de pacientes que tiveram AVC dos que tiveram ataques cardíacos. Como vocês podem ver aí os dados nessa tabela que aparece na tela. Vamos assumir que quanto mais alto o valor do score, maior é o grau de superação. Como vocês acham que poderiam descrever os dados que aparecem nessa tela, nesse quadro na tela, para uma pessoa que não consegue ver os dados? Já pensou sobre isso? Percebeu como é difícil? Você pode até comentar que o menor score é 1, que o maior é 40, que a maioria dos scores fica em torno de 20, ou ainda que tem scores abaixo de 10 ou acima de 30. Então, tem várias formas de você descrever esses dados. E todas essas informações que você dá a seu amigo é o que os pesquisadores fazem com as estatísticas descritivas. Quando nós publicamos nos nossos estudos, por exemplo, não é possível inserir no artigo o banco de dados, nem sempre isso é possível. E aí, por isso, é tão importante que a análise descritiva, a estatística descritiva seja muito bem feita. E para isso, a gente usa técnicas estatísticas padronizadas. Por exemplo, quando eu estou analisando uma variável sozinha, isolada, uma variável de cada vez, eu faço uma análise univariada. E aí já fica intuitivo, né? Se eu estou fazendo análise com duas variáveis concomitantemente, estou fazendo análise bivariada. E se eu faço análise com mais de duas variáveis, isso é possível também, e nós vamos aprender isso no nosso curso, nós estamos realizando uma análise multivariada. Agora, vamos começar a falar sobre análise univariada, tá? Considerando apenas uma única variável para ser analisada,
Como eu falei no vídeo anterior, o tipo de análise vai depender do tipo de variável que eu estou descrevendo. No caso de uma variável qualitativa, a análise descritiva deve ser feita a partir de tabelas de frequências e gráficos. Além disso, eu tenho gráficos adequados para cada tipo de variável. Tá? No caso da variável qualitativa, os gráficos são os gráficos de barras ou de pizza, também chamado como gráfico de setores. Já para as variáveis quantitativas, além das tabelas e gráficos, eu tenho a possibilidade de fazer a análise descritiva a partir das medidas resumo, tá? Sendo que, voltando aqui nos gráficos, os gráficos adequados para a variável quantitativa são o histograma, que é um gráfico de barras, só que destinado para variáveis quantitativas, e ele é um gráfico de barras justapostas. As barras, elas são coladinhas para indicar que a variável é quantitativa contínua, principalmente. Tem o gráfico de densidade, o gráfico de box plot, o gráfico de linhas. Esse último a gente está vendo sendo muito usado na Covid, que é aquele gráfico que diziam, vamos achatar a curva. Aquilo é um gráfico de linhas e a grande maioria dos gráficos de linhas, ele é um gráfico disposto no tempo, né? Um gráfico de análise temporal. Quanto às medidas de resumo, as mais comuns são medidas de posição, medidas de dispersão e medidas de forma, tá? Vocês devem lembrar, né? Média, moda, mediana, todas essas são medidas de posição e de tendência central, né? Então, gente, por enquanto, vamos ficar por aqui, mas daqui a pouquinho vocês vão receber mais um vídeo que eu vou detalhar mais essa análise univariada. Não deixem de assistir, é muito importante porque os conteúdos, eles são complementares, ok? Então, por enquanto, fiquem bem, beijo grande, até o próximo vídeo.